A Blumhouse acabou de lançar um especial de terror pós-período escolar e nós temos que falar sobre este filme. Sejam bem-vindos uma vez mais ao Mega Cult, eu sou a Rafaela e hoje estamos aqui para falar sobre o filme Unhuman. O filme é realizado por Marcus Dustin, que é também conhecido como realizador do filme The Collection 1 e 2, e hoje nós vamos falar sobre este novo filme, Unhuman, que é basicamente um terror teen e há muita coisa para falar sobre ele. É por isso que eu decidi fazer um vídeo em que falo sobre o filme sem spoilers numa primeira parte e depois numa segunda parte com spoilers. Na história nós acompanhamos um conjunto de jovens que vão numa espécie de viagem de escola, quando na verdade o que eles estão a fazer é cumprir um castigo para conseguir ter créditos para conseguir passar de ano, uma vez que se calhar não tiveram as melhores notas. Portanto, pegaram-se num conjunto assim de adolescentes, digamos, meio rebeldes, meio distraídos das notas e colocaram-nos todos num autocarro. Portanto, vemos logo que aqui a história traz muitos estereótipos. É um filme de terror que me faz lembrar aqueles filmes de terror mais antigos em que colocavam jovens em acampamentos, esse tipo de filmes. Mas aqui o que acontece é que eles vão de autocarro para um local para conseguirem sobreviver na natureza, digamos assim, mas depois são atacados por algo misterioso que não se sabe o que é e têm que lidar com isso, têm que juntar aqui as suas diferenças para conseguirem sobreviver. É um filme que, à partida, é muito clichê, é um filme que é muito tontinho. Eu confesso que inicialmente não estava a gostar assim tanto do filme, até que começaram a vir aqueles elementos mais sangrentos, aqueles elementos mais gore, e aí o filme tomou outras proporções e eu comecei a gostar mais. Mas confesso também que não foi suficiente esses elementos, porque a história em si eu acho que deu muitas voltas. Quis trazer aqui uma mensagem contra o bullying, que como já sabemos também já é comum e cada vez mais fala sobre isso em várias produções. É um filme de terrir, que mistura então o terror e a comédia, mas devo confessar que a nível de terror não faz o seu papel, porque não temos medo. A nível de comédia faz o seu papel em alguns momentos, mas é uma comédia de certa forma até forçada. Não posso dizer que há diálogos em que morri a rir a ver o filme, isso não aconteceu. Eu acho que o que me levou a ver o filme até ao fim foi ver, obviamente, até onde é que a história ia com esta mensagem que foi-se construindo. Depois também aqui a questão de ser um filme de terror teen, que também não é aqui o meu género favorito, mas podia-me surpreender. E também é um filme que tem uma pouca duração, é um filme de 1 hora e pouco, portanto vê-se bem nesse aspecto. É um filme que é bom para ver com amigos, para vermos sozinhos, mas lá está, tanto terror como comédia eu não achei que fosse um filme que vai ficar para a história, que se vai distinguir muito. Depois quando nós chegamos ao final e percebemos que o próprio argumento quis trazer ali uma mensagem que, como eu já vou falar na parte com spoilers, tenham calma, acaba por ser um pouco contraditório com aquilo que foi exposto inicialmente, aí o filme perde muita força. Portanto, eu não posso dizer que é um filme espetacular, não esperem nada disso deste filme de terror, mas é um filme que entretém, que traz aqui também um bocado a vibe dos zombies e por esse lado acaba por ser uma experiência diferenciada, mas depois também acaba por ter ali momentos que são muito previsíveis. Eu praticamente descobri o filme, houve um ou outro elemento que eu não consegui adivinhar, mas se vocês são fãs de terror e estão habituados a ver este tipo de filmes, com certeza vai ser fácil para vocês detectar todos os estereótipos, todos os clichês que vão, pelo menos na parte inicial do filme, sei lá, cerca de meia hora mais ou menos, vai ter essa parte de exposição que vocês percebem, isto é uma coisa super clichê, não é nada a minha onda, mas depois quando começam a aparecer as cenas mais sangrentas e começa a aparecer ali uma espécie de mistério e agora como é que eles vão sobreviver, aí puxa a nossa curiosidade. Mas depois quando começamos a perceber o que é que está realmente por detrás, percebemos que a construção não foi a melhor e as mensagens que são passadas não são de todo também as melhores. Mas pronto, malta, esta foi a minha crítica sem spoilers ao filme Unhuman. Eu dou ao filme em 5 estrelas, estou aqui um pouco indecisa se dou 2 ou 3, mas sinceramente deixem-me ver o que é que eu meti aqui no meu Letterboxd, se é que eu já sequer meti o filme aqui no Letterboxd, que eu ainda não tenho a certeza se eu coloquei. Já agora, se quiserem seguir o Letterboxd, eu deixo todas as minhas redes sociais aqui em baixo. Eu neste momento tenho estado muito ativa também noutras plataformas, portanto é só vocês verem aqui na descrição que rapidamente veem outros conteúdos exclusivos,
que eu produzo. Dou este filme 2 de 5, como eu disse, um filme super clichê, que acaba por baralhar as ideias e que pode até ser mal interpretado num aspecto negativo, porque o realizador, o Marcos Dunstan, trouxe este filme para falar aqui sobre a temática do bullying, que é algo que está presente também noutras produções, nomeadamente de terror, mas eu acho que ele não soube dar a volta nas suas ideias, e agora na parte com spoilers eu vou falar um pouco mais sobre isso e se calhar vocês também vão entender o porquê de eu achar que o filme acaba por ser contraditório. E mais, há uma cena especial pós-créditos, se vocês forem ver o filme, há uma cena após os créditos que dá a entender que se calhar vamos ter um segundo filme, e acho que aí foi a cereja no topo do bolo num aspecto negativo. Acho que foi negativo a mensagem que trouxeram nesse extra, porque só fortificou ainda mais aquela tal construção que eu disse que é contraditória no final do filme. Mas pronto, malta, eu tenho que falar sobre isto, portanto vejam a parte com spoilers. Depois de verem o filme, obviamente, vejam o filme primeiro, depois vejam a parte com spoilers, ou então vejam já a parte com spoilers e entendam sobre o que é que eu estou a falar. O grande problema do filme está nas personagens serem aqui contraditórias no aspecto em que nós temos como se fosse um lado os bonzinhos, que são os sofredores de bullying, são as vítimas, são aqueles que desde o início do filme nós vemos que têm ali alguns problemas com os ditos populares, não é? Aquele clichê de haver pessoas na escola que são populares e que têm a mania e portanto acabam por fazer bullying a outras pessoas. Isso é construído logo desde o começo. Há um problema também a partir do momento em que nós não temos grande empatia nem por quem está a sofrer bullying, nem por esses tais populares. Eu não senti qualquer empatia por estas personagens, têm poucas camadas, não estão bem desenvolvidas, portanto não são personagens que eu tenha de alguma forma ficado adepta. E acho que isso também é um grande problema, porque se estamos a falar de um filme de sobrevivência, interessa-nos estar a torcer para que eles sobrevivam, e se nós não temos interesse neles, acabamos por estar a ver só por ver, e até achamos engraçadas as mortes, que isso também, lá está, eu queria era que houvessem mortes e pronto. Mas o grave problema está, malta, é assim, quando nós estamos a tratar de filmes com temáticas assim sensíveis, é muito importante delinear logo desde o início, quando estamos a escrever a história. Eu estou a falar, obviamente, com o conhecimento de causa dos filmes que eu vejo e que tratam de temáticas por vezes que são assim complicadas, e como é importante esclarecer as coisas e trazê-las de forma mais clara possível. Não porque eu seja argumentista nem realizadora, obviamente, só faço crítica de cinema, como vocês sabem. Mas eu acho que o grave problema aqui foi mesmo esse. Eles não pensaram como é que isto poderia ser interpretado, e hoje em dia nós estamos numa altura em que as mensagens, a forma como falamos sobre as coisas, tudo isso é muito escrutinado. Portanto, acho que eles deviam ter tido mais cuidado, porque o filme comete o erro de fazer com que quem sofre bullying revolta-se. Pronto, é algo previsível. Acabamos por perceber que o que começa a acontecer naquele autocarro, basicamente eles primeiro levam com uma cena de sangue no espelho, no visor do autocarro, têm um acidente e depois é como se estivessem numa espécie de apocalipse zombie e têm que lutar obviamente para sobreviver. Mas depois, também previsível na história, nós percebemos que tudo isto foi planeado por quem sofria bullying para dar uma lição naqueles que cometiam bullying, no fundo aqui como uma espécie de filme até de revenge movie, uma espécie de vingança que eles queriam trazer para essas pessoas, para conseguirem expelir toda a raiva que sentiam e não levarem esses traumas que na verdade acabam por ficar sempre, mas não levar esses traumas do bullying para a sua vida adulta, para a faculdade e pronto. Eles achavam que ao fazer aquilo iriam conseguir ficar os heróis da história, seriam, como foram eles que planearam, seriam eles a salvar, seriam eles a ficar com as raparigas giras, e portanto seriam os heróis da história. Mas lá está, aqui já perceberam qual é que é o problema. Tornaram quem sofre bullying, a vítima, os vilões. Portanto, há aqui há um salto, há uma passagem de quem é vítima para vilão. E isso é problemático, porque isso é estar basicamente, ao mesmo tempo que se quer explicar, ok, uma das consequências do bullying pode ser as pessoas tornarem-se más, pode ser as pessoas quererem uma vingança, ok, uma mensagem importante, mas depois vem aquela mensagem de quem era vítima, quem devia ser defendido, acaba por perder completamente toda a sua moral, acaba por perder completamente toda a sua defesa a partir do momento em que se torna vilão da história. Portanto, esta é a tal contradição que eu falava, é aquilo que me incomodou de uma maneira neste filme muito grande. Acho que nem a estética do filme consegue salvar
este aspecto da história, porque lá está, para mim é um erro grave, é uma história que se contradiz, que traz, lá está, que traz estas mensagens problemáticas que devem ser debatidas, porque há uma reviravolta muito grande. Se foi feita a construção de que quem sofre bullying é a vítima, eles deviam manter-se os bonzinhos a história toda, mas na verdade eles tornam-se os vilões. Nós não gostamos deles de todo, assim como também não gostamos dos outros, atenção. E depois, ainda se dá um papel de fortalecer aquela atitude, como se disséssemos, ok, sofres bullying, é bom que te vingues e ainda por cima consegues tornar aquelas pessoas que fizeram isso pessoas melhores, porque o filme no final, o tal extra que eu falava há pouco, após os créditos, faz isso, dá abertura para um segundo filme, que eu duvido que nós vamos ter um segundo filme, se o filme for tão criticado como eu estou à espera que seja, pelo menos por este aspecto que eu estou aqui a comentar. Mas o que acontece é isso, nas cenas pós-créditos, após estes extras, nós temos basicamente os que eram os vilões que foram apanhados, porque lá está, aquilo tomou proporções enormes, já estava ali a passar para cenas mesmo graves, porque eles estavam a drogar os colegas, estavam a colocar os colegas realmente em perigo de vida, e eles estavam a comportar-se como zombies e depois estavam a querer colocar uns contra os outros de maneira a que se matassem uns aos outros. Portanto, aquilo tomou proporções muito violentas, e depois disto tudo, na cena pós-créditos, nós vemos dois deles que foram presos, que eram, no fundo, os que deram mais a cara pelo plano. Um deles acabou por morrer porque foi assassinado, e os outros dois foram presos, e nós vemos pessoas que fazem parte da direção das escolas, que fazem parte de pessoas que apoiam, por exemplo, aqui a Associação de Pais, a Associação de Alunos, pronto, pessoas responsáveis na escola, a dizer-lhes que o que eles fizeram tornou aquelas pessoas melhores, tornaram-se pessoas que acabaram por se unir, que acabaram por criar uma amizade ainda mais forte, apesar das suas diferenças. Portanto, como se tudo o que tivesse acontecido foi ótimo, foi excelente, e a perguntar-lhes se eles podiam fazê-lo novamente. É isto, malta. Este é o problema deste filme. São as suas mensagens, são as suas contradições, e eu preocupo-me no aspecto em que eu estou a ver isto, obviamente, e tenho um sentido crítico a ver o filme. Mas e aquelas pessoas que se calhar vão ver o filme só por entretenimento, vão achar imensa piada, não vão pensar a fundo sobre as mensagens que estão a ser passadas? É assim, eu duvido que o realizador, que a equipa do filme tenha tido essa intenção de passar uma mensagem errada sobre quem sofre bullying, tornando as pessoas que são as vítimas, tornando-as as más da fita. Mas a verdade é que a forma como o filme está construído acaba por fazer isso, e portanto é aí que eu defendo que se deve ter muita atenção quando se está a escrever uma história, para ver se as coisas fazem sentido, se batem certo, se não há estas transgressões que neste sentido, neste aspecto, são totalmente negativas porque passam as mensagens erradas. E há jovens que vão ver isto, e é preciso ter consciência disso. Há jovens que vão ver isto, há pessoas que sofrem bullying que vão ver isto, e nós não sabemos que consequências é que isso pode vir a ter, porque lá está, eles, a ideia era que eles fossem os heróis, segundo o plano, um plano ele mesmo criminoso, um plano violento, um plano mau, e eles deixam de ser os heróis porque nós começamos a olhar para eles como vilões. Mas depois, no final do filme, aparecem pessoas que são responsáveis pelas escolas a perguntar se eles podem fazer o mesmo novamente, porque o que eles fizeram foi muito bom. Ou seja, como se eles se terem tornado violentos, terem se tornado vilões, se tenha tornado numa coisa heroica. Entendem a contradição? Não faz sentido. Para verem, acho que vocês devem ver este filme, nem que seja para virem aqui aos comentários dizer-me se concordam comigo, mas realmente isto foi algo que eu tinha que vir aqui comentar, porque realmente é um filme que neste aspecto não bate de todo certo, e acho que temos que falar sobre isto. Bem, malta, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da minha crítica sem spoilers e com spoilers deste filme. Não se esqueçam de deixar aqui em baixo nos comentários o que é que vocês acham sobre tudo isto que eu comentei. Deixem o vosso gosto também para apoiar o meu trabalho, e até um próximo vídeo.